Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dando prosseguimento à nossa aula, né? A gente estava falando ontem, vai, que eu gravei ontem. A gente estava falando sobre os conceitos biológicos, né? Os conceitos ecológicos, né? Que era ecologia, quais são os conceitos, onde ela se resguarda, para que serve, né, qual a importância da ecologia. E falamos de alguns conceitos, né, falamos do conceito de biosfera, falamos o conceito de biocenose, falamos o conceito de nicho ecológico, de hábitat, de população, de biotopo, né, dos fatores abióticos, falamos sobre o princípio de Gauss, da exclusão competitiva, falando de competição, quando os nichos ecológicos eles se sobrepõem, a gente tem um processo de competitivo e e acho que só foi. A gente parou aí. Então faltou falar de alguns conceitos, né? Falta a gente falar dos conceitos de bioma, biocora, é, ecossistema e ecótopo. Vamos falar primeiro de ecossistema, que a gente falando de ecossistema a gente acaba falando de bioma e biocora, né? Então, o termo ecossistema ele foi utilizado pela primeira vez em 1935 por um ecólogo inglês, né, que era o Arthur Tansley, para descrever uma unidade discreta em que seres vivos, ou seja, a biocenose, a comunidade biológica, e componentes não vivos, que são os fatores abióticos, ou o que a gente chama do biotopo, eles interagem, né, formando um sistema estável. Então, é esse conceito que está aí. Esse ecossistema, seres bióticos mais elementos abióticos, ou seja, fatores bióticos, seres vivos, biocenose, mais elementos abióticos, fatores sem vida, o biotopo, ou seja, o ecossistema seria essa combinação, essa interrelação entre os seres vivos e os fatores não vivos de um ambiente em um determinado local, no mesmo determinado tempo histórico, geológico. Né? Então, essa interrelação entre esses seres vivos formaria aí o que a gente chama do ecossistema. Né? E um ecossistema viável. Né? Então, um recife de coral, né? Uma praia, um manguezal, um rio, um estuário, a restinga são áreas de ecossistema. Né? Ou seja, você vai ter os seres vivos interagindo com os fatores não vivos, o solo, a temperatura, o clima e por aí vai. Né? Então, os princípios que definem o ecossistema aplicam-se em todas as escalas, né? Desde um pequeno lago até o nível planetário. Né? Assim, o ecossistema ele pode ser tanto uma floresta, um lago, uma ilha, um recife de coral, um aquário autossuficiente que você tem em sua casa, com plantas, peixes, bactérias, algas e por aí vai. Né? Então, o maior ecossistema do planeta é a própria biosfera, considerada em sua totalidade. Certo? Então, o ecossistema seria essa relação entre a biocenose e o biotopo, certo? Ou seja, entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, ou seja, entre os seres vivos e os seres não vivos, ou seja, entre a comunidade e a água. É, os ecossistemas eles geram mais conceitualmente, né, a gente aplica mais o termo ecossistema para se referir a algumas áreas específicas com características específicas. Quando a gente pega diversos ecossistemas de uma região e que tem características parecidas, a gente forma o que a gente chama de bioma. Então, a relação entre a fauna, a flora, o clima de uma região mais ampla, a gente chama de bioma. Então, por exemplo, o bioma da Mata Atlântica ele pode envolver a restinga, as florestas atlânticas, né, manguezal, todas essas regiões. Né? Então, bioma seria um conjunto de ecossistemas com características climáticas parecidas, só que numa área mais ampla. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem alguns ecossistemas, ou alguns biomas. Aí tem o bioma da Mata Atlântica, que eu falei agora. A gente tem a Caatinga, que é um bioma que a gente chama de endêmico do Brasil, ou seja, que é um bioma que ele é só encontrado no Brasil. A gente tem o Cerrado, a gente tem a floresta amazônica, né, o bioma amazônico. A gente tem o Pantanal, a gente tem os Pampas Gaúchos, que ficam lá no sul do Brasil, que alguns dizem que é endêmico do Brasil, mas eu acredito que na verdade ele tem regiões do Uruguai e dessas regiões na Argentina também, então não acho que ele é um ecossistema endêmico, apesar de que você pode se deparar com isso.
Então seriam esses os biomas, então seriam essas grandes áreas que englobam vários ecossistemas. Então, por exemplo, o bioma da Mata Atlântica, você vai ter lá ecossistemas de rios, lagos, lagoas, áreas florestais, áreas inundadas, e são vários ecossistemas diferentes. Então, esse seria o conceito de bioma. A biocora é mais amplo que bioma. Por exemplo, a biocora ela tá mais sustentada em uma escala mais global. Por exemplo, quando a gente fala de florestas tropicais, são todas as florestas das regiões entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então tem floresta tropical no Brasil, tem floresta tropical em África, na floresta no Congo, por exemplo, tem floresta tropical na Indonésia, nas regiões Indonésia, no Sudeste Asiático. Né? Então o bioma amazônico é um tipo de biocora que tem no Brasil, mas não é exclusivo do Brasil, por exemplo, certo? Então, os biomas são essas áreas de uma região. Aqui no Brasil, a gente tem esses biomas amazônico, cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Pampas Gaúchas, né, os campos sulinos. Mas não quer dizer, por exemplo, que só tem a floresta parecida com a Amazônia aqui. Não. A gente também tem em África, que são florestas tropicais. Obviamente, cada uma delas tem suas características. Então, a biocora é um termo mais amplo que o bioma. Ou seja, se falar floresta tropical, estou falando de floresta com características de floresta nas regiões de trópicos que tenham em vários locais do mundo. Então, aí você se refere a biocora, certo? E ecótono, os ecótonos ou ecótonos são zonas de transição entre dois ecossistemas vizinhos. O que quer dizer com isso, professor? Quando o ecossistema ele passa de um ecossistema para o outro, não é como se riscasse uma linha no chão, né? Tivesse uma parede. Até aqui é esse ecossistema, até aqui é manguezal, aqui é restinga. Tipo, não tem uma linha no chão que separa os dois ecossistemas. Os ecótonos são justamente áreas de transição entre dois ecossistemas, ou seja, são áreas que têm características dos dois ecossistemas, que compartilham características dos ecossistemas. Então os ecótonos eles existem em locais de transição entre ambientes diferentes, certo? Não vê assim, um ecossistema acabou de repente começa já outro, assim fica um colado no outro, como se fosse parede com parede. Essa parede seria esse ambiente de transição. Então, os ecótonos são justamente regiões de transição entre dois ambientes diferentes. Tem que tomar cuidado com o ecótono e com ecossistemas de transição. Por exemplo, os manguezais são ecossistemas de transição entre o ambiente aquático e terrestre. Ou seja, parte do tempo ele fica no ambiente aquático, parte ele fica no ambiente terrestre, dependendo da subida e descida da maré. Ele é um ecossistema de transição, ele não necessariamente é um ecótono, certo? Ele está diferente de dois ambientes, aquático e terrestre. Os ecótonos não, são áreas específicas que vão ter características de dois ecossistemas diferentes, certo? Então aí são esses principais conceitos. Esses conceitozinhos têm que ficar na cabeça de vocês para vocês poderem lembrar deles depois. Outra coisinha importantezinha que a gente tem que falar aqui, que também são conceitos básicos de ecologia, é o conceito das cadeias e teias alimentares, né? Um dos conceitos fundamentais na caracterização dos ecossistemas são justamente o fluxo de energia e matéria via cadeias alimentares e teias alimentares, ou seja, esse fluxo de energia, né, e a ciclagem de nutrientes através dos ciclos biogeoquímicos. Então, nos ecossistemas, um dos conceitos fundamentais é como acontece o fluxo de energia de um ser vivo através do outro e como é que acontece a ciclagem dos nutrientes através dos ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do fósforo e por aí vai. Né? O conceito de cadeia e teia alimentar o que é basicamente o que é esse processo? A cadeia alimentar ela é definida como uma série como uma série linear de organismos pelo qual flui a energia originalmente captada pelos seres autotróficos, fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Ou seja, é o fluxo de energia através dos níveis diferentes de organismo. Né? Então, o que são os organismos autotróficos? São aqueles organismos que têm capacidade de produzir seu próprio alimento, através da fotossíntese ou a partir dos processos de quimiossíntese. São aqueles organismos que produzem aquilo que eles vão se alimentar. Né? E os organismos heterotróficos são aqueles que precisam se alimentar de outros seres vivos.
Então a cadeia alimentar seria essa série linear de organismos pelo qual flui a energia e a matéria que se originou nos organismos autotróficos, que são os organismos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Cada elo dessa cadeia, que vocês estão observando aí, ela é representada por um organismo, e esse organismo, né, e esses organismos que vão se alimentando do organismo que o precede e o serve de alimento para organismos que o sucedem. Então é uma linha que um organismo se alimenta do outro. Então a gente vai ter um organismo que vai produzir tudo e depois vem um ser vivo que se alimenta desse anterior e depois é seguido pelo outro ser vivo que se alimenta desse anterior. Então, na representação de uma cadeia alimentar, considera-se que cada organismo ou espécie participante dessa cadeia alimenta-se exclusivamente de um outro tipo de organismo. Então, geralmente, quando a gente representa uma cadeia alimentar, a gente está considerando só aqueles seres vivos ali. A gente não está considerando outros seres vivos, não. Você está representando essa cadeia alimentar, então ela é representada Então, por exemplo, aí nesse esqueminha, a planta, né, que é o produto a grama, o gafanhoto só come a planta, o sapo só come o gafanhoto, a cobra só come sapo, a ave só come cobra, não come mais nada, certo? Então, quando a gente faz uma representação da cadeia alimentar, a gente só considera esses elementos que estão presentes na cadeia, não considera nenhum outro elemento fora. Ah, mas será que o sapo também não come? Não, se eu estou representando, se uma questão representa a cadeia alimentar dessa maneira, você só considera esses elementos que estão presentes na cadeia alimentar, né? Então a cadeia alimentar geralmente ela apresenta 3 ou 4 elos, sendo raros os casos que tem mais de 6 elos, né? Ou seja, 6 conexões. Na maioria dos casos tem poucos. Aí estou representado aí 1, 2, 3, 4, 5 elos, 6 com os decompositores. O primeiro componente de uma cadeia alimentar, o primeiro componente de toda a cadeia alimentar que existe, é sempre um organismo autotrófico. Ou seja, sempre a base de uma cadeia alimentar é sempre um organismo que é capaz de sintetizar seu próprio alimento. Seja uma alga em um ambiente aquático ou uma planta em um ambiente terrestre. Então toda a cadeia alimentar sempre se inicia com um organismo autotrófico, né? Então esse primeiro componente da cadeia alimentar é dominado de produtor, certo? Por que ele é produtor? Porque ele é capaz de captar energia luminosa ou energia química, no caso dos organismos quimiosintetizantes, e a utiliza para produzir matéria orgânica a partir das substâncias inorgânicas, ou seja, a partir da água, do gás carbônico, ele produz a glicose, a matéria orgânica, né? Então, por isso que eles são chamados de produtores, que são os únicos que são capazes de produzir a base do alimento para eles e para os demais seres vivos na cadeia alimentar. Os demais componentes da cadeia alimentar são chamados de consumidores, que são aqueles que vão utilizar a energia captada pelos produtores e armazenada nas moléculas orgânicas que ingerem com os alimentos. Ou seja, os consumidores são aqueles que vão se alimentar, que vão consumir outros seres vivos para poder obter os seus nutrientes, para obter o seu alimento e por aí vai, né? Então, por exemplo, a gente tem um produtor aí que é essa grama e todos os outros consumidores. O gafanhoto é consumidor, o sapo é consumidor, a cobra é consumidora, essa águia é consumidora e inclusive os decompositores também são tipos de consumidores. Cada um dos elos da cadeia alimentar ela constitui um nível trófico, certo? Os produtores eles formam o primeiro nível trófico de qualquer teia alimentar ou cadeia alimentar que exista. Vem primeiro os produtores. Os seres que se alimentam diretamente dos produtores são denominados consumidores primários, porque ele é o primeiro consumidor na cadeia de elo. No elo das cadeias alimentares ele é o primeiro consumidor. Então a gente chama ele de consumidor primário, né? Então os seres vivos que alimentam dos produtores são os consumidores primários. Geralmente eles são herbívoros, né? Que são aqueles animais e aqueles organismos que se alimentam de plantas, de vegetais, de algas, né? E eles são o segundo nível trófico, né? Eles são primeiro, cuidado, eles são o primeiro nível do consumidor, por isso que eles foram primários, mas eles são o segundo elo, ou seja, eles são o segundo nível trófico, eles constituem o segundo nível trófico. O primeiro nível trófico é o produtor, o segundo nível trófico é o consumidor primário. Os seguintes que se alimentam dos consumidores primários são
denominados consumidores secundários. E constitui o terceiro nível trófico e assim ele vai seguindo por diante. Então a gente tem um produtor, que nesse caso é a grama, que é o primeiro nível trófico. Depois vem o consumidor primário, que é o que se alimenta do produtor, e ele é o segundo nível trófico, mas ele é o consumidor primário, ele é o primeiro consumidor. Depois aí vem o sapo, que é o terceiro elo, é o terceiro nível trófico. O primeiro é o produtor, o segundo é o gafanhoto, o terceiro é o sapo. O sapo é o consumidor secundário, que ele se alimenta do consumidor primário, certo? Vem depois do consumidor terciário, que é a cobra, que se alimenta do consumidor secundário. E depois vem a águia, que é o consumidor final, mas na realidade é o consumidor quaternário, que se alimenta do consumidor terciário. Mas a águia é o quinto nível, o quinto nível trófico. A cobra é o quarto, o sapo o terceiro, o gafanhoto o segundo e o produtor o primeiro. Tranquilo até aí, né? Ao morrer, tanto produtores quanto consumidores dos diversos níveis tróficos que interessa de nível trófico, ou seja, eles servem de alimento a certos fungos e bactérias. Depois de sua morte, todos eles vão servir de alimento para fungos e bactérias. Esses decompõem a matéria orgânica dos seres mortos para obter nutrientes e energia, e por isso eles são chamados de decompositores. Então, os decompositores eles utilizam também as substâncias contidas em resíduos e excreções de animais, como fezes e urina. E a decomposição é fundamental porque ela permite a reciclagem dos átomos de elementos químicos que podem voltar a fazer parte de outros seres vivos. Ou seja, os decompositores reciclam a matéria. Isso é bastante importante. As setinhas não apontam para onde está indo o fluxo de energia. O fluxo de energia está saindo dos produtores, passando o fluxo de energia e matéria, né? A matéria e a energia está passando do produtor, depois para o consumidor primário, depois para o consumidor secundário, depois para o consumidor terciário, depois para o consumidor quaternário. E todos eles, quando morrem, passam para os decompositores, que vão reciclar apenas a matéria. Eles não reciclam energia, eles reciclam apenas a matéria, né? Certo? Então tem aí os principais elementos de uma cadeia alimentar. Na próxima aula eu vou falar mais sobre o fluxo de energia e matéria, como é que a energia vai, para onde vai, como vai. Vamos com calma. Vamos pegar esses elementos. Vamos pegar esses elementos aí. Se você tem interferências na cadeia alimentar, você pode ter interferência em níveis tróficos diferentes. Por exemplo, se todas as cobras desaparecerem, o que acontece? Se acontecer alguma coisa, vem um caçador externo e mata todas as cobras, o que acontece? A águia que se alimentava exclusivamente da cobra vai morrer, porque não vai ter mais alimentos. O sapo, que não vai ter mais a cobra para controlar sua população, vai aumentar a sua população, vai comer mais gafanhotos, que vai diminuir a população de gafanhotos, que vai consequentemente fazer com que a população de gramas aumente porque não tem mais os gafanhotos para controlar. Ou seja, você pode gerar desequilíbrios ecológicos, certo? Se você retira alguns elementos chaves das cadeias alimentares. Agora eu coloquei esse exemplo de cadeia alimentar aí, mas geralmente as cadeias alimentares elas não acontecem de forma isolada nos ecossistemas, né? Já que as relações alimentares entre os organismos de uma biocenose, de uma comunidade, são muito complexas, né? Com o mesmo organismo participando de diversas cadeias alimentares ao mesmo tempo, até de níveis tróficos diferentes. Então, por exemplo, um animal ele possui alimentação variada, né? Ele pode se alimentar de plantas, quando outros animais desempenham o papel de consumidor primário no primeiro caso e de consumidor secundário no outro. Nesse caso aí a gente forma essas relações de forma que a gente chama das teias alimentares. Ou seja, isso aqui é um caso de uma teia alimentar. Então aqui embaixo está os decompositores, como todo mundo, e veja, aqui é um caso de uma teia alimentar. Ou seja, as cadeias alimentares elas não acontecem de forma isolada como a gente viu na imagem passada. Elas vêm interrelacionadas a vários seres vivos interagindo. Então as relações alimentares entre os diversos organismos de um ecossistema costumam ser representados a partir dos diagramas que a gente chama de teias alimentares ou redes alimentares, né? Então as teias alimentares são as junções de várias cadeias alimentares que acontecem no ambiente. Então mais comumente a gente encontra isso no ambiente, do que encontrar só aquela linhazinha completamente isolada. Então veja que vários organismos podem ocupar níveis diferentes dependendo de que setinha eu puxe aí desses organismos, né? Então
Por exemplo, o gavião, se você pensar que tem aqui as flores, né? As flores são... O ratinho come as flores. Se o gavião come o gavião vai ser consumidor secundário, né? Porque o ratinho é primário. Se ele comer o ratinho, o gavião lá em cima, ele é consumidor secundário. Mas, se o gavião fizer... O gavião é consumidor secundário. Planta, ratinho, consumidor primário, gavião, consumidor secundário. Mas, por exemplo, se o ratinho for comido lá pelo sapo, a serpente comer o sapo e o gavião comer a serpente, o gavião não é mais consumidor secundário. Nesse caso, ele vai ser, olha, consumidor primário, o rato, consumidor secundário, o sapo, consumidor terciário, a serpente. Então, ele passa aí a ser consumidor quaternário. Ou seja, ele tem outro nível trófico diferente daquele caminho que a gente seguiu na teia. Planta, rato, gavião, consumidor secundário. Planta, rato, sapo, serpente, gavião, consumidor quaternário. Se o gavião se alimentar diretamente do sapo, ele vai ser consumidor terciário. Ou seja, nessa cadeia alimentar aí, ele pode ser tanto consumidor secundário, como consumidor terciário, como consumidor quaternário. Isso vale para outros organismos dessa teia alimentar aí. Ou seja, um organismo ele pode ocupar níveis diferentes de acordo com que caminho a gente segue na teia alimentar. Então eles podem ser eles podem possuir níveis tróficos diferentes a partir disso. Todos eles, quando morrerem, vão se alimentar lá, servirão de alimentos para os decompositores. Então, veja, alguns organismos aí, se eles desaparecem dessa cadeia alimentar, eles desequilibram essa teia, né? Então, por exemplo, se o ratinho some, o gavião ele ainda pode comer o sapo e a serpente, mas se o ratinho some, o sapo ele ainda se alimenta do gafanhoto, né? A população do sapinho vai diminuir porque não vai ter mais o rato, ele só vai ter o gafanhoto para ele comer. E o gavião ainda vai ter a serpente e o sapinho em menos quantidade para comer. Mas, por exemplo, se o ratinho e o gafanhoto somem, o sapo não vai ter mais alimento, ele vai sumir, a serpente não vai ter mais alimento, ele vai sumir, e o gavião ele não vai poder mais nem se alimentar nem de rato, nem de sapo, nem de serpente. Mas o gavião ainda se alimenta de outros, da andorinha lário, que se alimenta do besouro carnívoro, que se alimenta do gafanhoto. Então, se o gafanhoto não existe e o besouro não come o gafanhoto, então o besourinho vai sumir, a andorinha vai sumir e provavelmente o gavião não vai ter mais o que se alimentar. Então, alguns organismos que são chave na teia que desaparecer, eles podem desequilibrar toda a teia alimentar. Outros que não são organismos redundantes, que tem mais de um organismo desempenhando o nível trófico dele dentro da cadeia, às vezes eles não fazem tanta diferença. Por exemplo, a tartaruga terrestre, né, e o caititu, eles ocupam o mesmo nível trófico, né? Eles são consumidores primários dentro praticamente da mesma linha da teia alimentar. Eles servem de alimento para onça e o caititu para onça, né? E a tartaruga para onça. Então, se o caititu some, a onça ainda come. Obviamente, ela não vai encontrar tanta tartaruga, né? Mas ainda tem a tartaruga para se alimentar. Então, não é um dano tão grande. A raposa lá come o caititu, o caititu, né? E come o coelho. Se o caititu some, ele ainda tem um coelho para se alimentar. Então, pode ser que diminua a população dela, mas ela não vai ficar sem alimento. E por aí sucessivamente. Então, isso aí são a que a gente chama das cadeias, as teias alimentares. É isso que é o mais encontrado na natureza. Certo? E nos ambientes aquáticos também existem, deixa eu passar aqui, também existem cadeias alimentares e teias alimentares. Aqui está um exemplozinho da cadeia alimentar. No ambiente aquático. Na maioria dos ambientes terrestres, os produtores eles são representados por plantas, como árvores, arbustos e plantas herbáceas. No mar e nos grandes lagos e rios, os produtores são os seres microscópicos, né? Principalmente bactérias e algas, que flutuam próximo à superfície da água, que a gente chama do fitoplâncton. Então, os produtores são fitoplâncton, que vão ser algumas bactérias e algas que vão produzir, a partir da fotossíntese, são autótrofos, né? Então, a gente chama de fitoplâncton ou do plâncton fotossintetizante. Os consumidores primários de uma floresta podem ser desde pequenos invertebrados, né? Minhocas, insetos, caracóis, até vertebrados, né? Sapos, pássaros e roedores. Né? No mar e nos lagos, os consumidores primários são também constituídos de organismos microscópicos, né? Que eles vão formar o que a gente chama do zooplâncton, ou plâncton não fotossintetizante.
Então, o fitoplâncton são os produtores, que são as algas e as bactérias, os organismos fotossintetizantes, e os zooplâncton são os consumidores primários, os que vão se alimentar do fitoplâncton e são formados por seres que não são animais, né? Alguns deles, né? Que são animais que são consumidores, né? Então eles formam o zooplâncton ou plâncton não fotossintetizante, que estão entre eles os protozoários, pequenos crustáceos, alguns vermes, moluscos, larvas de diversas espécies de peixes, de crustáceos também. Outros consumidores de fitoplâncton, além dos animais do zooplâncton, são certas espécies de peixe certas espécies de peixe também podem ser consumidores primários do fitoplâncton. Mas o que eu quero trazer de curiosidade é que na água a gente tem essa característica desses organismos microscópicos, alguns deles, né, que são a base da cadeia alimentar, que é o fitoplâncton, por exemplo, e o zooplâncton, que às vezes você não consegue enxergar, mas com lentes de aumento, com microscópio, vocês podem ver esses organismozinhos que fazem parte da cadeia alimentar em ambientes aquáticos. Os consumidores secundários e terciários de uma floresta geralmente são os predadores, né, anfíbios, aves, e por aí vai. No mar e nos lagos, os consumidores secundários e terciários vão ser principalmente os peixes, certo? Então, depois dos consumidores primários, né, do fitoplâncton, e de alguns casos, alguns peixes do zooplâncton, e no caso de alguns peixes que se alimentam do fitoplâncton, na maioria dos casos, as outras partes vão ser formadas por outros peixes, né? Tartaruga marinha, por exemplo, se alimenta de alga, né, que faz parte do fitoplâncton. Geralmente são aquelas algas maiores, não são as algas microscópicas. Então essas são as relações alimentares que os seres vivos eles podem estabelecer uns com os outros. Na próxima aula eu falo com vocês sobre o fluxo de energia e matéria que acontecem nessas cadeias alimentares, né? Como é que a energia flui de um nível para o outro, como é que a matéria flui de um nível para o outro, e o que acontece com essa energia, o que acontece com essa matéria, e depois a gente fala dos ciclos biogeoquímicos, certo? Então fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau!